Assim como eu, você já teve vontade, ou pelo menos já ouviu falar nesse jogo, em que aparentemente só as pessoas com um QI muito elevado e com uma capacidade intelectual absurdamente fora do normal conseguem jogar. Mas nesse vídeo, vou te mostrar o que eu fiz para aprender a jogar xadrez de forma rápida. Já adianto que não me tornei um Magnus Carlsen, mas com bastante concentração, tentei derrotar na versão com 1000 de rating. Rating no xadrez é uma ferramenta que facilita a medição do desempenho de um jogador. Tem menos de uma semana que curiosamente me apareceu um vídeo em que um rapaz dá checkmate. Isso significa que o rei está em uma posição de ser capturado e o outro jogador não tem movimentos para escapar, desta forma ganhando a partida. Depois daquele vídeo, fui pesquisar um pouco sobre o jogo. Como você já pode ter imaginado, eu não entendi nada. Foi aí que me perguntei, por que eu devo aprender a jogar xadrez? Apesar de ser pouco empregado na nossa cultura, no meu antigo colégio, o xadrez era relativamente relevante. Inclusive, o esporte fazia parte dos jogos estudantis. Isso contribuiu para que eu despertasse um interesse ainda maior por esse jogo. Se ainda está na dúvida, vou te mostrar alguns exemplos do porquê aprender esse jogo. Estimula o raciocínio lógico, imaginação, versatilidade, ativa a concentração, desenvolve a tomada de decisões, ajuda na memória, trabalha a paciência, demanda a capacidade de planejamento. Vou te mostrar uma dica valiosa de como você pode aprender a jogar xadrez em pouco tempo. Mover, capturar, regras especiais, táticas, estratégias básicas, até checkmate. Depois de aprender essas regras de xadrez, que são bem fáceis, é só praticar jogando muitas partidas. Tem um link que vou deixar na descrição desse vídeo. E nesse site tem um curso grátis para iniciantes do nível 0 até jogadores avançados. Não estou ganhando nada pela divulgação desse site, apenas achei ele muito didático e intuitivo, e com certeza vai te ajudar na aprendizagem. Então começa a primeira partida. O meu oponente estava de branco, começou com o peão D4, respondo com D5. E aí eu como o primeiro peão dele, tento avançar o cavalo, ele joga o peão avançando. E ele continua pressionando meu cavalo, aí eu como a peça dele. Então ele joga esse bispo, eu joguei errado, avancei o meu bispo, ele jogou essa dama dele e eu jogo novamente errado, deixando a casa de F7 vulnerável, fazendo com que ele tenha esse tema de mate. E aí eu perdi a primeira partida. Na segunda partida, comecei movimentando as peças, e aí fui avançando, avançando, avançando. Chegou nessa etapa, nessa partida, que praticamente tudo que eu fazia ele tinha uma resposta. E aí eu fiquei sem saber o que jogar, até que eu joguei peão C6. Como ele já tinha outro bispo protegendo as casas do rei, eu tomei outro checkmate. Depois, continuei jogando mais algumas partidas. Ambos os lados foram desenvolvendo o jogo. Foi uma partida em que eu consegui desenvolver bastante minhas peças, que não tinha acontecido nas outras vezes. Foi um jogo muito bom. Aí eu avancei meu bispo, continuei avançando o jogo, comi o cavalo dele com o meu rei. E aí ele começou a avançar com a torre dele. Eu não sabia para onde ir, eu precisava proteger a minha dama. Então eu joguei ela para frente. E aí eu movimentei a minha torre também. Continuou ele com a torre dele pressionando o meu rei. E eu só tinha uma única casa para proteger. Mas não foi o suficiente. Ele jogou o bispo dele e não conseguia jogar o meu rei para lugar nenhum. Depois eu percebi que eu tinha perdido mais uma partida.
E aí, como vocês podem ver, eu tava jogando com o computador com 1000 de rating. Já era uma partida mais difícil, porém eu já tinha mais experiência, eu já tinha jogado várias partidas com meus amigos, partidas online também. E o site que eu tô jogando é o chess.com, você também pode pesquisar aí, e é um dos melhores sites para você poder jogar xadrez. Essa partida foi muito boa, eu consegui desenvolver bastante as peças. Essa jogada eu tive que pensar bastante, porque ele estava ameaçando o meu cavalo e também a casa de B2. Aí eu joguei esse peão, foi muito bom, ele teve que recuar a dama dele. Essa jogada foi muito boa. E aí ele teve esse bispo que me atrapalhou bastante. Tinha que tirar esse bispo daí. Deu certo. Continuei avançando. E ele deu um cheque, eu tive que tirar o rei. Aí depois, essa jogada foi muito boa. Consegui pegar esse bispo dele depois. Aí vocês podem ver que, com o passar do tempo, a pessoa vai ganhando mais experiência e o xadrez vai ficando uma coisa muito boa de se jogar. Ele tava avançando bastante essa rainha, que me atrapalhou bastante. Ele fez essa jogada, deu cheque. E aí pegou uma das minhas torres e continuou com esse bispo aí pressionando. Aí eu tive que fazer uma jogada para tentar tirar esse bispo daí. Daí eu ofereci a troca, ele aceitou. Eu comi o bispo com uma das minhas torres. E aí, essa partida vocês podem ver que teve uma diferença em relação às outras, pois eu consegui desenvolver bastante as peças, cometi menos erro. E isso fez com que essas fossem uma das melhores partidas. Claro, teve outras partidas que eu joguei e foram muito boas também, porém eu não gravei, tava treinando. E aí ele deu um cheque com a rainha dele, eu tirei meu rei, ele recuou a rainha. E ele fez essa defesa muito sólida com as peças que ele tinha, ele deixou o rei bem protegido. E aí eu tive que continuar desenvolvendo as peças. Mas aí eu tentei pressionar a torre dele e ele fez essa jogada muito boa que estava ameaçando a minha rainha e também poderia dar um cheque no meu rei. E eu tive que proteger. A melhor jogada que eu achei foi essa. Consegui proteger bastante, mas eu perdi a minha rainha. E aí eu fiz uma jogada também muito boa. Aí eu consegui pegar a torre dele. E depois dessa jogada, foi praticamente eu já tinha ganhado essa partida. Aí eu só continuei jogando, promovi mais uma rainha. Eu tinha mais o que ele fazer e eu consegui o checkmate. Quando analisar, ele só tava com o rei e eu tinha duas rainhas. Se ele tentasse capturar uma das rainhas, tinha a outra protegendo e ele não poderia correr mais nenhuma casa, pois qualquer casa que ele tentasse correr, ele ia perder o rei. Então foi um checkmate. Então é isso, galera. Gostei muito de fazer esse vídeo. Foram vários dias de edição, várias pesquisas sobre o jogo e espero que vocês tenham gostado, pois o xadrez é um jogo incrível. Estudos mostram que existe cerca de 177 milhões de maneiras de fazer os 10 primeiros movimentos numa partida de xadrez. E depois de apenas 4 lances, o número de combinação possível do jogo chegam a 315 bilhões. Então, se gostou do vídeo, deixe seu like para eu entender que estão gostando dos vídeos de xadrez e comente o que você quer ver no próximo vídeo.